nosso quadro Saúde é Massa, um oferecimento Sabin, cuidado completo. Viver é uma arte, cuidar da sua saúde também. Olha, gente, o acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte e também acaba impactando a vida de muitas pessoas, né? E das famílias também. Identificar alguns sinais de alerta é fundamental na hora de realizar o socorro de uma vítima. E eu converso agora com o neurologista Dr. Gabriel Pereira Braga, ele que é coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Unimed Campo Grande. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, bem-vindo à Massa FM. E olha, eu vou confessar para o senhor, eu tenho um pavor e medo de sofrer um famoso AVC, sabia? Bom dia, Bruno. Bom dia, equipe Massa. É uma felicidade estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu acho que seu medo é totalmente justificável, né? O acidente vascular cerebral é hoje uma das principais causas de morte, né? Só perde para o infarto agudo do miocárdio. E em nosso meio é a principal causa de incapacidade, né? Só para a gente ter uma ideia, 70% das pessoas que têm um AVC não conseguem retornar ao trabalho. Seja por incapacidades físicas ou até capacidades cognitivas mesmo, né? Sim. Então é um grande problema de saúde pública. Ô doutor, falando no AVC, ele... Primeiro explicando para as pessoas o que é o AVC, o que ele causa ali no cérebro, que as pessoas falam assim, nossa, deu um AVC, a pessoa acabou morrendo ou acabou perdendo parte dos movimentos também, parte da fala, enfim, tem essa limitação motora, né? Aqueles que acabam sobrevivendo aí ao AVC. Bom, o AVC é o famoso derrame, né? Antigamente conhecido como derrame. Ele é uma sigla que significa acidente vascular cerebral e é uma doença neurológica na qual uma determinada parte do cérebro perde, né, o suporte ali de oxigênio e nutrientes, né? Consequentemente, essa parte do cérebro morre, resultando em uma perda de função neurológica, seja uma perda motora, uma perda de sensibilidade, uma perda de consciência, da linguagem, né? Então, o que caracteriza essa condição é o início súbito de um déficit neurológico. Muito bem. Doutor, existe uma faixa etária mais vulnerável a esse tipo de acidente vascular? Sim, com certeza. Assim, né? A gente vê que a prevalência é maior acima de 65 anos, ou seja, é muito mais comum você encontrar idosos com AVC, mas a gente precisa ressaltar que o AVC é uma condição que acontece em qualquer faixa etária, inclusive em crianças, né? E recentemente temos observado até um aumento entre a população considerada jovem, que é aquela abaixo dos 55 anos. Certo. E o que pode causar, doutor, um AVC? É porque a gente sabe que o estilo de vida, a forma como você conduz, ele impacta diretamente na sua saúde, né? O AVC, ele tem algumas escolhas que a pessoa faz na vida, estilo de vida, ou que deixa de fazer, ou que faz em excesso, que pode causar aí, ou ter a chance maior de desencadear um AVC? Bruno, esse é um ponto muito interessante que, embora a doença, né, tenha o seu nome acidente, né, 90% dos casos pode ser realmente prevenidos, né? Então, a gente tem aí, podemos dividir os fatores de risco entre modificáveis, né, e não modificáveis. E entre os modificáveis, aqueles que a gente pode intervir, a gente tem a hipertensão arterial, né, como o principal e o mais importante. Em segundo lugar, a gente tem algumas arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial. Depois o tabagismo, o sedentarismo e a consequente obesidade, o diabetes e a dislipidemia. E a gente não pode deixar de fora dessa lista o excesso de bebida alcoólica, né? Que pode aumentar o risco aí do AVC dito hemorrágico, né? Ou seja, doutor, é possível prevenir o AVC? Sim, é possível. Em 90% dos casos é possível. Se existe fatos já histórico familiar, existe também aquela pessoa que tem um histórico familiar ter uma predisposição, ou isso não está relacionado diretamente? Porque algumas doenças acontecem assim, né? Olha, se você tem gente com um problema no coração, né, você está mais propenso a desenvolver ou ter esse problema no coração. O AVC, ele tem essa correlação também ou não? Bom, em relação à genética do AVC, a gente está progredindo agora, né? Mas a gente tem alguns tipos de AVC que tem essa correlação genética bem fortemente estabelecido, né? Como é o caso, por exemplo, daqueles causados por alguns tipos de aneurismas cerebrais ou outros causados por algumas doenças chamadas doenças de pequenos vasos, né? Mas
A grande maioria dos casos, a gente vai ter aí fatores como simples que o cardiologista conversa com você, né? Sobre pressão arterial, sedentarismo e dislipidemia. E tendo esses controles, esses fatores bem controlados, a gente consegue reduzir sua prevalência. Doutor, quando uma pessoa sofre um AVC, né? Quais são os primeiros sinais ali que às vezes um familiar pode identificar e qual atitude ele pode não, deve tomar imediatamente? Interessante sua pergunta, Bruno, porque é o seguinte, a gente hoje em dia temos uma oportunidade única de fazer o tratamento específico do AVC. Uhum. E com isso a gente tem a oportunidade de reduzir a sequela final. Uhum. Só que esse tratamento, ele é tempo dependente. Ele depende muito da velocidade com que você identifica os sintomas, chega a um hospital qualificado e faz o tratamento específico, tá? A gente chama isso de janela terapêutica. Uhum. Essa janela terapêutica é só de 4h30, né? Pô, parece muito tempo, né? Uhum. Mas quando você para pensar, você tem que identificar, chamar ajuda, ir para o hospital. No hospital tem que estar preparado para te receber com o menor tempo possível, né? Uhum. Então é sempre importante a gente conscientizar, educar, fazer um trabalho de educação populacional, né, sobre os sinais e sintomas do AVC. Basicamente, a gente vai considerar aqueles sinais, né, que representam a perda de função neurológica, como boca torta, perda de movimento em uma determinada parte do corpo, alteração da linguagem, que é a capacidade de falar ou escutar, né, ou entender o que está sendo dito, melhor dizendo, alteração em alguns casos de equilíbrio, cefaleia súbita, que é a dor de cabeça, ou perda da consciência, né? Não falei no começo, mas ainda dá tempo. Assim, nós temos dois tipos de derrame, né? Dois tipos de AVC, o tal do isquêmico e o hemorrágico, né? O tratamento específico, ele se aplica especificamente, principalmente ao isquêmico, mas o hemorrágico também se beneficia com esse chegada rápida ao hospital, principalmente evitando as complicações que vêm depois, né? Então, embora a gente deva chegar o mais rápido possível no hospital, é impossível pelos sintomas clínicos diferenciar entre um e outro, por isso a gente precisa da tomografia. Entendi. Doutor, acompanhando pela palavra em si, né, o isquêmico, acredito que ele deva ser menos agressivo? O isquêmico é o mais prevalente. É o maior número de casos é o isquêmico. É o mais comum de acontecer. É o mais comum. E que geralmente mata menos na fase inicial, mas tem o potencial de deixar mais sequelas. Entendi. Certo. Bom, então é importante você cuidar da sua saúde, fazer exames com frequência também, doutor. Isso acaba ajudando nessa prevenção, né, e nesse monitoramento. Existe também uma forma de você monitorar ali, saber se, olha, você pode ter algum sinal que apareça em algum exame que você venha realizando de rotina ou não? Pode, sim, exatamente. Isso é a importância da gente fazer os check-ups regulares, né? Manter uma rotina de atividade física, aeróbica, né? Sobre orientação médica, né? O recomendado aí seria 30 minutos, no mínimo 5 vezes por semana, né? A gente ter uma alimentação com um consumo moderado de produtos industrializados, carne vermelha, né? De dar preferência para carnes magras, né? Aumentar muito o consumo de vegetais na sua alimentação, né? Principalmente fibras, leguminosas, né? Isso que ajuda a gente a rebaixar o risco, né? E em relação ao nosso check-ups, né? É sempre importante a gente estar de olho nas nossas taxas, né? Sim. A taxa de glicemia, a taxa do colesterol, né? E por isso manter então essa rotina, e a gente conta lá no Hospital Unimed com uma rede de laboratórios que poderia te ajudar nessa situação aí, né? Os novos. Certo. Bom, conversei aqui com o neurologista, Dr. Gabriel Pereira Braga. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente. Nós temos esse espaço para falar sobre saúde, que é um tema, na verdade, que vem mais como orientação, né, e conscientização da população para que cuide da saúde, para que faça os seus exames com frequência, para que vá ao médico, né? Afinal, como dizia minha avó, meu filho, você não quer ficar velho, tem que morrer cedo. Exatamente. Então eu quero ficar velho e viver por muito tempo. E o mais importante, velho com saúde, né? Velho com saúde, exatamente. Doutor, obrigado, viu? Foi uma satisfação, obrigado.